Então, povo, olá, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma entrevista do EI, com essa trajetória, hoje com o professor Luiz Rodolfo. Muito bom te ter aqui, professor. Queria muito te entrevistar, te conhecer. E antes de tudo, eu vou pedir para a galera para deixar um like, para deixar seu joinha no vídeo, tá? Então, vamos te conhecer um pouquinho, Rodolfo. A gente vai começar com a Raíssa te apresentando para nós. Perfeito. Então, professor, hoje a gente não quer saber o seu deslocamento, tá? Ou seja, onde você começou e aonde você está atualmente. A gente quer saber cada passo que você deu, ou seja, qual é a sua trajetória, o caminho que você percorreu para chegar até aqui, tá? Então, antes da gente começar a sua entrevista, eu vou só apresentar aqui um resumo bem rapidinho, tá? Da sua formação acadêmica para o pessoal e logo em seguida a gente passa a conhecer um pouco mais sobre o professor Luiz Rodolfo. Tanto a parte profissional, gente, como também quem é o professor Luiz Rodolfo, certo? Quando o professor sai de cena e fica só o Luiz Rodolfo, tá bom? Então, o professor Luiz Rodolfo, olha que massa, eu não sabia. Ele também é eletricista de manutenção pelo Senai, né? Ele possui 2 graduações, tá? Depois eu quero saber o porquê 2 graduações, mas não é o caso agora. Ele possui bacharelado em física, certo? E ele foi primeiro lugar no curso. Ele fez o bacharelado em física pela Unesp, no campus de Guaratinguetá, São Paulo. Ele também fez mestrado e doutorado em física de altas energias e teoria de campos na CBPF, ou seja, no Centro Brasileiro de Pesquisas em Física. Ele também fez pós-doutorado em física, em teoria de campos e partículas na minha área, eu acho que na área da Patrícia também, tá? Na Unesp, no campus de... E ele fez licenciatura em física também, tá? Pela Faculdade de Educação Paulista. Além disso, ele fez outra pós-graduação. Basta, tá? Ele também fez pós-graduação em metodologia no ensino de física e química pela FAVEN. Ele nasceu em São José dos Campos e cresceu e foi criado em Paraibuna, São Paulo. Então, professor Luiz Rodolfo, seja muito bem-vindo ao nosso quadro, tá? E com a sua trajetória. Muito obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite, isso nos deixa muito felizes, tá? A alegria toda minha, já comentei com vocês por alto que eu estava ansioso por esse momento, eu estava acreditando que em algum momento ia ser eu que ia estar aqui conversando com vocês. Ai, que lindo, poxa, obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Então, chegou a sua vez. E assim, como eu disse, como o pessoal também de casa já sabe, né? A nossa entrevista é dividida em 2 partes. Então, inicialmente, a gente vai começar falando um pouco sobre essa sua formação, tá? Então, só para mudar um pouquinho a sequência das perguntas que a gente sempre faz, eu já vou começar perguntando o porquê física. Certo. Aconteceu de uma maneira que eu posso dividir em 2 etapas essa conclusão que eu tive que eu queria ser físico. A primeira delas foi que, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, meus pais voltaram a estudar. Eles voltaram a fazer o que hoje chama-se EJA, e na época deles era chamado de supletivo, Telecurso 2000, aquilo que as pessoas assistiam na televisão de madrugada e ganhavam um livrinho e iam acompanhando de certa parte em casa e de certa parte lá na escola. Não era um ensino híbrido, evidentemente, mas eles tinham complementos e explicações de conteúdo feito de maneira televisiva. E nessa época, como meu pai e minha mãe voltaram a estudar, então começou a aparecer muita coisa diferente lá em casa, muito livro. Eu via meu pai feliz assim com algumas experiências que ele trazia da escola. Era coisa simples, por exemplo, fazer um filtro de água usando terra, pedra, carvão, areia. Então eu comecei a achar interessante tudo aquilo. Eu perguntava para ele, mas isso daí é o quê, pai? Quem que estuda isso daí e tudo mais? E aí eles tinham alguns livros, o livro do Telecurso, que ficava espalhado lá em casa. Como eu morava em Paraibuna, não tinha amiguinho, não tinha vizinho, então eu me divertia assim, ficar vendo essas coisas.
Eu gostava mais de ver as imagens dos livros, para falar a verdade. Eu lia aquilo lá, não entendia nada, eu só entendia que tinha um reloginho, tinha um carrinho correndo, maçã caindo. E eu ficava brincando, igual como se fosse, era o meu gibizinho, né? Eu não tinha capacidade cognitiva nenhuma de compreender o que estava escrito lá. E eu gostava muito de assistir também as aulinhas que passavam no telecurso 5 horas da manhã. Era uma alegria acordar às 5 horas da manhã com aquele sonzinho, aquele cheirinho de café. E então isso daí foi um marco assim que eu acho que ficou de maneira subliminar dentro de mim. No entanto, quando eu tinha 13 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso de reforço escolar, o qual eu conheci uma figura que foi, sem sombra de dúvida, essencial para a minha percepção que eu queria ser físico. O nome do professor é o professor Deidmar Alves Brice. Ele hoje em dia dá aula lá no Biriri, não me lembro se ele dá aula na ETEC ou FATEC, ou é um Instituto Federal, eu estou um pouco por fora disso, mas ele era uma figura que marcou muito a minha percepção do que era ser um professor de física. Eu gostava da maneira que ele ensinava, porque ele era engraçado e, ao mesmo tempo, ele era profundo, dado que ele tinha uma visão poética sobre as coisas. Até mesmo hoje, ele lançou um livro de poesia chamado Essência, e é muito bacana. E ele influenciou minha vida, né? Pouco tempo atrás, há uns 3, 4 meses atrás, eu mandei mensagem para ele, eu agradeci, eu falei assim, olha só, olha o que você fez comigo. Olha que culpa que você carrega. Contei para ele, né, que essa minha formação e tudo mais, e ele ficou muito feliz. Evidentemente, ele não se lembrava de mim, mas também fazem bastantes anos aí que se passaram. Mas a minha escolha de física foi embasada nesses dois momentos que eu reconheço que essa minha paixão aí que eu desenvolvi naquela figura de uma pessoa que poderia trazer alegria para as outras, poderia instruir e transformar vidas, porque da mesma forma aquilo me transformou e eu acho que eu poderia também fazer coisa parecida com outras pessoas. Coisa linda. É muito bonito, né? Tipo, você reconhecer, né? Que alguém contribuiu de forma tão positivamente. E eu acho mais interessante ainda porque o que eu achei mais bonito ainda foi, sabe o quê? Você manda para esse professor dizendo a importância que ele teve. Porque às vezes a gente verbaliza, né, com outras pessoas. Diz assim, tal pessoa foi importante para mim, tal professor me marcou, eu consegui chegar até aqui por conta dele. Mas a maioria das vezes a gente não diz a esses professores, eu acho que é importante eles saberem que eles marcaram, sabe? A nossa trajetória, né? De alguma maneira. E engraçado vocês falarem isso, porque eu achei um professor meu no Facebook agora essa semana, e aí eu digo, eu sei que ele não vai lembrar de mim, mas eu vou pedir, né? Aí mandei lá o convite e ele aceitou, e eu fiquei, meu Deus, eu quero falar com ele, mas eu tenho vergonha, e eu ainda estou nessa fase, né? Aí agora o Rodolfo falou, eu digo, não, eu vou também, eu vou seguir teu exemplo, Rodolfo. Você consegue, você consegue. Você consegue. É muito importante ter esse retorno. E eu acho assim que eu, enquanto professora, tive um certo retorno. Eu acho que o Luiz Rodolfo fica também muito feliz quando os alunos dão esse retorno, né? Para a gente, de saber que a gente contribuiu de alguma forma para a formação, não só profissional dele, tá, sabe? Mas também pessoal, porque o professor ele tem essa função também, tem esse papel muito importante na formação do aluno e do cidadão em si, né? E continuando, tá, sobre a sua trajetória, né, acadêmica, eu achei muito bonito a forma como você explicou o porquê você escolheu física, certo? Pela volta dos seus pais em estudar. Muito bonito mesmo. E eu queria saber o seguinte, tá, você decidiu fazer física. Então, você começou fazendo o curso de bacharelado em física, né? E depois você decidiu fazer mestrado e doutorado no CBPF. Então, como foi o curso de bacharelado para você? Tá? Eu tenho várias perguntas, eu vou jogar todas as perguntas e tu vai respondendo. Sim. Tá? Para não perder a ideia. Então, assim, você escolheu o curso de bacharelado e logo em seguida você foi fazer mestrado e doutorado.
Eu queria saber como é que foi o curso de bacharelado para você, como foi a escolha por essa área que você foi seguir no seu mestrado e no doutorado. Sim. De início de construção de quem seria eu no futuro, eu fui bastante cartesiano. Isso significa que eu era bastante causa e efeito e eu sabia o que eu precisava fazer para conseguir chegar na faculdade. Isso significa que com 13 anos, como havia dito, assim que eu tinha consolidado a percepção que eu queria ser físico, eu saí perguntando para todo mundo, pesquisava professores e tudo mais, o que eu tinha que fazer para conseguir ser físico. Aí falaram para mim, física é só matemática. Né? A visão que eles têm é isso, né? Muitos dizem assim, você vai ter que estudar muita matemática, vai ter que aprender muita matemática. Aí eu conversava com o outro e falava assim, física é bastante filosofia. Então, daí eu também fui lá, estudei bastante filosofia. E o outro disse o seguinte, não, o Dedimar mesmo falou, não, física é poesia. Aí eu também, eu entrei também nesse caminho, tanto que eu tentei um livro de poesia, esse daí não vem o caso agora dizer, mas é só transversalmente. E então, eu sabia que eu tinha que estudar muito. Eu tinha 13 anos, estudava em escola pública, uma escola de uma cidade que na época tinha uns 14, 15 mil habitantes, uma cidade bastante assim distanciada do mundo. Hoje em dia está um pouco melhor por causa da internet e tudo mais. Só que então, eu fiz a seguinte estratégia, né? Eu sabia que eu não ia conseguir passar só estudando no ensino médio, sendo só aqueles tipos de estímulo sozinho. Aí, então, eu decidi fazer um curso do Senai, porque eu sabia que tinha física no Senai, porque quando você vai trabalhar com eletricidade, você vai aprender física. E eu sabia que em São José dos Campos, que é uma cidade muito maior que Paraibuna, ia ter professores um pouco mais assim, né, com uma visão mais moderna de mundo. E foi lá que eu tive a oportunidade, de fato, de conseguir aprender um pouco mais de física, porque para fazer a elétrica em si, você tem bastante física, tem matemática técnica. Então, isso daí me libertou, né? Porque eu percebi que na escola de ensino médio, eu era um aluno excelente, eu era muito bom, tinha notas muito altas. Mas, assim, a gente sabe que nota não mede muitas questões, né? Tem questões que passam batido pela nota. E lá no Senai eu comecei a sentir dificuldade e tudo mais. Então eu percebi, olha só, eu tô atrasado, eu tenho que correr atrás. Aí eu consegui fazer bastante, estudava muito mesmo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa novamente só para fazer o ensino médio de noite, porque eu tive que transferir para fazer de noite. E eu estudava o dia inteiro, não só coisas do Senai, eu aproveitava a biblioteca e tudo mais. E aí lá no Senai eu tive a oportunidade de conhecer uma colega, que foi uma amiguinha, que ela falou assim, nossa, você é muito bom em matemática, eu vou te levar para um lugar que você vai melhorar. Daí eu falei, vamos embora, né? Aí ela levou eu fiz o curso do Kumon, que é um curso de matemática, que ela tem toda uma filosofia japonesa. E aí aquilo lá me fez tão bem, sabe? Eu avancei tanto fazendo aquele curso, porque eu cheguei com 14, 15 anos a desenvolver alguns cálculos de integral, derivada pelo próprio curso comum. Então aquilo me deu uma base que foi assim maravilhosa. Eu me senti muito bem sabendo cálculo integral com 15, 16 anos. E foi por conta do curso, não é nada pessoal meu, não é coisa assim que, ele é demais, não é isso, é o curso que era fantástico. Aí, o que mais foi fantástico, ainda que a professora que tomava conta do curso do Kumon, ela viu que eu não podia pagar, e ela fez uma coisa que para mim foi um gesto muito nobre. Eu pagava na época para ela uma questão assim que era, hoje, se eu for atualizar a moeda, era R$20. O curso era muito mais que isso. Ela falava que ela tirava do bolso uma parte para pagar para mim, porque ela via que eu tinha talento naquilo. Então, a partir disso, a minha graduação não foi com dificuldade, no sentido de que, dificuldade que eu digo em relação ao conhecimento. Porque eu sempre estudei muito, eu sempre acordava às 8 horas da manhã, disciplinado, ia para a biblioteca, estudava até meio-dia, e sempre eu fiz o máximo que eu pude. Entre aspas, eu era muito bitolado até, eu posso dizer. E então, a dificuldade maior que foi surgindo na faculdade não foi a intelectual, mas foi na socioemocional, né? Porque a vida toda é um equilíbrio, né? Então, quando eu fiz a faculdade, eu abriu muitas portas para
para minha carreira. Conheci muitos professores maravilhosos na Unesp até. E a gente sabe também vários professores ali que a gente não gosta muito e tudo mais. Mas foi então que eu participei no terceiro ano de faculdade de uma escola lá no Rio de Janeiro, que é a escola do CBPF, a famosa escola do CBPF. E aí lá eu assisti aquelas palestras e eu fiquei encantado com aquele lugar. Fiquei apaixonado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Porque tinha um clima de profissionalismo imenso, mas eu me sentia receptivo lá dentro. Eles me acolheram. Tinha toda aquela questão depois da palestra, vamos dar uma volta, vamos andar. Então, eu me senti muito mais em casa. É claro que eu não estou julgando competências de centros de pesquisa, mas eu conheci já também, eu tinha ido numa escola lá no Instituto de Física Teórica em São Paulo, que é da própria Unesp, da rede a qual eu fiz a minha graduação, eu não senti aquela mesma sintonia. Eu sei que lá é excepcional, é um dos melhores lugares do mundo, mas eu não me sentiria feliz lá. Tá? Agora, no Rio, eu me senti muito feliz. E foi então que no meu terceiro ano de faculdade, eu percebi que eu pensei assim, não, quero fazer mestrado no CBPF. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos embora. E aí foi isso, aí eu fui estudando para a prova, para os processos seletivos, e nessa ocasião eu já estava dando aula, porque eu comecei dando aula com 19 anos num cursinho pré-vestibular gratuito que tinha na cidade aqui, e ali eu aprendi muita coisa, eu cresci muito também, e eu consegui, a partir disso, consegui dar aula num colégio particular aqui na cidade, que é o Colégio Objetivo. E aí eu juntei um dinheiro para poder ir para o Rio de Janeiro em 2013. Tanto que quando eu passei lá, eu passei sem bolsa, mas eu tinha juntado um dinheiro dando aula nesses anos aí de faculdade, e eu gastei. Foi incrível. Quando acabou eu tinha, sei lá, uns 30, 40 reais na conta, daí que me deram a bolsa. Mas eu fui assim assim, não, vamos até o último limite. Quando não der mais, né, a gente volta. Meu Deus. É uma maluquice, eu sou meio assim mesmo, sabe? A gente né? Tem que se atirar. As É. oportunidades vêm, a gente se atira. Luiz Rodolfo, uma pergunta. É porque eu não vou deixar passar. Porque eu vim. Eu sei que a gente está na parte profissional, mas eu não vou deixar passar. Eu vim, porque tu falou dessa escola que tu fez, né? Aí eu vi essa escola stalkear, né? Como sempre, as redes sociais das pessoas. E aí eu vi que agora nas férias tu fez uma Por Onde Andei, né? Uma série no Instagram, Por Onde Andei. Aí, Ah, sim. né? Essa escola que tu falou é uma escola que tu postou a foto lá no Instagram? Eu não entendi, deu uma cortadinha, você me perdoa? Eu tô dizendo assim, essa escola que tu falou que foi na CBF, que se encantou quando eu estava no terceiro período do curso, terceiro ano do curso, perdão. É aquela mesma escola que tu postou Por Onde Eu Andei no Instagram? Não, aquilo lá foi no Chile, em Santa Maria, Ah, Federico Santa Maria. Foi num congresso que eu fui já enquanto estava no meu último ano do mestrado. entendi. Então, lá foi no Chile, Valparaíso, 120 quilômetros mais ou menos de Santiago, da capital. Que massa. Sim. Eu não sei se Patrícia quer perguntar alguma coisa, porque eu tô indo embora. Eu estou maravilhada. Pode perguntar, Raíssa, que ficou boca aberta. Eu vi que você fez graduação, bacharelado e tal. Mas aí eu perguntei a você depois se você tinha feito outro curso e eu vi que você fez licenciatura. Então, qual é a necessidade que você certo em Sim, fazer licenciatura? certo. É porque, primeiramente, eu sempre gostei de dar aula. Como eu havia dito, eu com 19 anos dava aula no cursinho gratuito, uma ação voluntária, comunitária. E eu sempre, talvez, eu revivia aquele símbolo que o professor Edmar, né, representou para mim. Eu queria ser mais ou menos aquilo. Claro que cada pessoa é uma coisa, mas eu queria também fazer algo parecido e tentar motivar as pessoas, incentivar as pessoas e tudo mais. E então,
eu sempre fui professor, antes mesmo do que a minha impressão de que eu poderia ser pesquisador, eu sempre fui professor. E a necessidade de ter feito licenciatura foi mais pelo sentido documental da coisa. Não que eu não pudesse ter aprendido nada no curso de licenciatura, é mentira, né? A gente está sempre aprendendo, sempre aprende legislação, LDB, INEP, esses códigos todos, e alguma coisa de práticas pedagógicas, noção de novas práticas pedagógicas, metodologia ativa, tudo mais. São coisas que passam despercebidas a um bacharel. No entanto, eu fiz para abrir mercado de trabalho, né? Porque quando eu havia terminado o meu doutorado, o Brasil estava ali em 2018. Foi o início ali de uma era um pouco sangrenta para nós que somos da pesquisa. Bolsas sendo cortadas, investimentos não estavam sendo dados para a área de teoria, várias bolsas que eu tentei de pós-doc com financiamento, o argumento era que aquilo não deveria ser pesquisado naquele momento. Que pensa bem, eu vou estudar teorias de centenas de gigaelectrovolts, né? E se uma nação não está preparada para refletir a importância disso que tem de cunho de construção de sociedade mesmo, eles não vão dar um centavo para você. Eu rio bastante que lá no Rio a gente tinha acesso a um acervo bem interessante de documentos históricos de personagens da física, como o Leite Lopes, o César Lattes e tudo mais. E tem um episódio que só vou até citar para elucidar um pouco mais o que eu estou tentando dizer. É um episódio em que o Leite Lopes ele diz como que ele conseguiu comprar a primeira revista de publicação para o antigo, primeiro, o protótipo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. As revistas consagradas, como Nature e tudo mais, o representante lá da ciência e tecnologia não topou pagar, não. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente falou assim, vamos estudar, eu vou propor essa revista aqui, no Evotimento. E aí, a justificativa dele foi que, não, isso daí é uma revista em prol da engenharia, que nós vamos aprender a construir novas metodologias de fazer cimento e tudo mais. Então, quando eu estou citando esse episódio que eu acho engraçado, para dizer que, às vezes, por conta da área ser bastante teórica, e hoje, aquém das práticas experimentais, isso sofre muita dificuldade para conseguir financiamento. E eu, como não posso simplesmente entrar em posição de meditação e aguardar até o mundo reconhecer que a física teórica pode sim ser interessante, eu precisei trabalhar e, evidentemente, foi o caminho que foi agradável para mim também. Eu pensei, eu sou professor, eu só preciso de um documento dizendo que eu sou professor. E como bacharel, eu não conseguia pegar aulas. As escolas, existem legislações que impedem. Você pode até arrumar alguns esquemas aí que rola, a gente sabe que rola, mas aí é aquela coisa de primo, do amigo, do vizinho. E como não tenho muito disso aqui na minha direção, eu tive que fazer licenciatura para que eu pudesse ser habilitado a lecionar aulas em classe e tudo mais. E não deu outra, eu terminei a licenciatura, apareceram bastantes oportunidades de emprego. E foi um bálsamo para a alma, porque pensa bem, você terminar um doutorado, depois você faz um pós-doutorado, e aí você vê que não tem perspectiva de bolsa. Dizem que talvez o ano que vem terá bolsa. Aí a oportunidade de entrar numa sala de aula e receber ainda para ensinar aquilo que eu tanto gosto foi assim, foi revigorante. Eu me renovei. Eu não sei se vocês sentem que eu sinto, mas eu brinco com a minha mãe, né? Uma coisa que eu vi no seriado uma vez, eu tava assim, que a gente sente prazer ao dar aula, né? Então, tipo assim, a gente vai lá se divertir, que é dar aula, e ainda pagam a gente para a gente se divertir. Sim. Ou é o máximo, sabe? É muito Sim. bom. Claro que a gente faz com a seriedade e o rigor que pedem, mas a gente também não precisa ser sério o tempo todo, até para não ficar chato, né? Se a gente for Exatamente. sério, o aluno se fecha, não aprende.
Então, é uma via de mão dupla, né? É gostoso para dar aula e para ter a aula, né? Eu concordo plenamente com a sua colocação. Tanto que, tirando o fato de que, não sei como é aí no estado de vocês, a gente está falando aqui a nível de Brasil, mas eu posso falar apenas em relação ao estado de São Paulo e a região a qual aqui eu atuo. Dar aula em escola pública é desafiante, é muito difícil, no sentido de que existe uma cultura ali que os alunos foram construindo e toda a dificuldade social que existe, comunidades em situação de risco, que são onde há criminalidade e tudo mais. Então, é sim desafiante. Por hora, eu tive o prazer e fui contemplado a dar aula numa escola que ela é uma escola modelo aqui na região. Então, assim, ali eu consigo sentir mais o trabalho que eu digo pedagógico, o trabalho teórico ali, disposição de ensinar conteúdos e desenvolver habilidades e tudo mais. Mas nas outras escolas que eu já atuei, eu confesso que sim, era bastante difícil. Tinha escolas que você entra com medo, você não sabe que pode acontecer ali, né? Até o final da aula, se um aluno vai querer te agredir, isso pode acontecer. E vários episódios já me cercaram em relação a isso, mas nenhum deles me impediu de continuar seguindo a ideia de ensinar física, porque isso supera essas dificuldades e a gente sabe que por trás ali há um semblante de uma pessoa raivosa que aparentemente está dizendo que não gosta de você, quer que você saia da aula. Você sabe que tem uma pessoa que sofre ali. E você sabe que o seu papel ali não é simplesmente puni-lo ou então julgá-lo. E é tentar fazer o que você faz da melhor forma que pode, que é ensinar física, e quem sabe a física, com toda a sua beleza, traga uma gota ali de esperança para a vida dessa pessoa. Então, isso daí é uma das coisas que mais me movem no dia a dia. Que legal, nossa. Então, eu queria saber, Rodolfo, sobre esse trabalho da escola integral, o que tu podia contar para a gente? Sim, a Escola de Ensino Integral é um projeto de pasta que acontece e também em outros estados. Eu descobri que na região do Norte, Nordeste, isso daí até precedeu, o ensino integral precedeu aí, nessas regiões, do que em São Paulo, até onde me confere as informações. E esse projeto, ele é a ideia de que o aluno vai cumprir uma carga horária maior dentro da escola, em geral de 7 a 9 horas, e lá vai ocorrer algumas diversificações nas disciplinas, por exemplo, existe a oportunidade de discutir projetos de vida com o estudante, existe a oportunidade de discutir eletivas, que são disciplinas que são fora da base nacional curricular, e existe a possibilidade de você discutir tecnologias, uma disciplina que chama tecnologia. A outra também é tutoria, que você vai acompanhar os estudantes em sua jornada de estudo. Você pode fazer, é claro, dentro ali das suas limitações, uma orientação pessoal. É claro, porque eu digo limitações porque nós não somos ali, pelo menos eu não sou psicólogo e tudo mais. E então, a ideia do ensino integral é você fazer com que os alunos tenham a oportunidade de ter mais vivência dentro da sala de aula, e que eles, com o tempo, desenvolvam uma palavra-chave que está circulando aí, né, nos currículos nacionais aí, que é chamado protagonismo. Quase todas as escolas hoje em dia que estão fazendo chamada aí de matrícula, vocês vão ver assim, seja protagonista da sua história, seja protagonista da sua vida e assim por diante. Então essa é uma palavra que é uma palavra forte hoje em dia. Vou usar a palavra mercado educacional, porque ela tem em mente que o aluno ele passou a ser o que ele já devia ter sido um tempo atrás, né? Que é aquilo que escolhe, que delibera sobre o seu futuro. Então, o protagonismo coloca o aluno na posição de escolher quais disciplinas ele vai querer diversificar o seu currículo, que tipo de futuro que ele quer ter, que tipo de profissão que ele quer ter, e tudo isso tenta se trabalhar dentro do ambiente escolar. A escola de ensino integral é uma proposta interessante,
No entanto, existe algumas, como nem tudo são flores, existe uma parte burocrática um pouco mais severa, existem muitas fichas para você preencher, existe muita questão de evidência, que você tem que evidenciar que está fazendo algo. Então, assim, se você escreveu algo na lousa, você precisa provar que você escreveu algo na lousa, você precisa tirar uma foto, precisa gravar, ou você precisa colher a assinatura de uma sala dizendo que você escreveu algo na lousa. Então, existe esse lado que demanda muito esforço e muito tempo também do corpo dos docentes, que é claro que eu vejo que isso daí limita um pouco assim a capacidade que o professor tem em dar uma boa aula também, no sentido de que ele tem que se dedicar grande parte da sua carga horária a essa parte documental. No entanto, a oportunidade que você tem de ensinar também é melhor, porque os alunos que estão ali, em geral, eles estão mais interessados. Então, você acaba compensando ali um lado do outro. Então, o ensino integral é essa filosofia, é claro que por cima, e também a qual eu ainda não sou perito, porque eu iniciei no início desse ano, então ainda eu tô engatinhando ainda nesse mundo. E ainda agora, com essa pandemia, né, ainda tem que ser um vídeo professor, imagina? Sim, existem sempre, a cada dia que passa, chega-nos resoluções novas, em que o professor deve agora dar aula síncrona, ou seja, ele tem que dar aula ao mesmo tempo para a sala e ao mesmo tempo para quem está em casa, e ao mesmo tempo ele tem que escrever roteiros, e o roteiro tem que estar impresso, porque tem gente que não tem acesso à internet. A gente entende que isso sim é necessário, só que ao mesmo tempo e, de certa forma, nem sempre é ofertada as condições para realizar tudo isso. Então, o professor, como sempre, ele acaba se responsabilizando e sendo responsabilizado se isso é realizado ou não. E a gente sabe que a questão é muito mais complexa. Não convém, eu acho, a gente esmiuçar todos esses detalhes aqui. Até porque o salário não muda, só que tu tem que comprar equipamentos, tu tem que ter, né, iluminação, com certeza. aí aula síncrona, assíncrona. Até mesmo as limitações de equipamento. O seu celular, às vezes, ele aguenta ali 1 hora, 2 horas de videochamada. Agora, todos os dias fazendo esse esforço dele, ele começa a esquentar, ele começa a ficar malucão, desliga. E a internet, às vezes, não dá conta. O próprio aluno não tem internet, muitas vezes, suficiente para isso. É verdade. Então, a questão é complexa. E as soluções não são, ao meu ver, tão simples assim como... Porque eu vejo que, às vezes, eles precisam da solução, porque é o trabalho deles, né, dos governantes e tudo mais. E alguns até tentam dar boas soluções, mas tem muito que eu acho que também faz ali as coisas mais para cumprir o chamado da manchete e tudo mais. Uhum. A gente tenta fazer o melhor, né? É verdade. Só para encerrar agora, certo? Essa parte profissional, e a gente ir para outra parte, que eu tenho bastante coisa para perguntar também, certo? Eu queria do projeto IPA, tá? Uhum. Na verdade, são 2 perguntas em uma. A primeira é, como é que você conheceu o projeto IPA? E a segunda, qual tem sido a importância do projeto na sua prática docente? Certo. Primeiramente, como eu conheci o projeto EPA, foi que no ano passado eu estava fazendo alguma pesquisa na internet, alguma coisa, procurando congressos, escolas de forma online, né, aproveitando a pandemia para tentar tirar o atraso aí em participação de eventos. E aí apareceu para mim o projeto Pasco, foi uma escola Pasco, quero dizer, que foi uma escola que o FRN organizou sob cuidado aí do nosso grande colega, professor Farinaldo. E eu me inscrevi, eu já tinha terminado, era para estudante de pós-graduação e tudo mais, mas eu pensei, eu quero me inscrever, vamos quebrar a cabeça um pouco, vamos ressuscitar algumas ideias aí, vamos aprender o que a gente que a gente fingiu que aprendeu no passado, né? E aí eu participei de alguns cursos, assisti algumas videoaulas e tudo mais. Confesso que eu não assisti religiosamente como deveria, né? De sentar ali com um caderninho, anotar tudo que as pessoas estão falando, enviar e-mail, procurar o e-mail deles no Lattes para enviar pergunta. Eu não fiz isso, não. Mas aí eu lembro que
a parte que eu mais gostei foi que a gente tinha que responder um conjunto de perguntas, né? E aí aquele foi importante para mim, porque eu já tinha, entre aspas, saído da academia. Eu já estava, vamos dizer, aí, uns 6 meses, 7 meses aí, sem estar dentro de um instituto de pesquisa e tudo mais. E aí eu comecei a responder as perguntas e me deu uma alegria, sabe aquela alegria que a gente não consegue contabilizar, porque aquelas coisas que ficou na alma da gente mesmo gravado, porque eu lembrava de como responder aquelas perguntas, e eu sabia problematizar as perguntas, porque é claro que aquelas perguntas foram feitas para alunos de ensino médio, alunos de pós-graduação, e então eu conseguia problematizar e transcender aquelas perguntas, achar de certa forma ali limitantes, até que ponto aquela pergunta fazia sentido. Então, assim, isso me fez tão bem, sabe? Eu redigi aquelas perguntas, enviei, sabe? Eu pensei, nem que não corrija, que se esteja tudo errado também não tem problema. É só o fato de eu me sentir que eu sabia que eu estava fazendo, assim, e que todo esse esforço, ele ficou gravado. Isso daí para mim foi o maior presente, porque a gente tem medo às vezes, né? A gente tem aquele complexo de inferioridade, pensa, nossa, estudei tanto, mas hoje em dia eu não sei nada ainda. Então, aquilo lá foi libertador. E aí eu enviei as respostas para o professor Farinal. Confesso que eu jamais tinha conhecido ele, nunca tinha ouvido falar no nome dele, apesar da grande expressividade e importância que ele tem no cenário brasileiro, internacional e tudo mais. Daí ele enviou um e-mail para mim e falou assim, a gente vai começar um projeto aqui de divulgação científica, você está interessado? Aí eu falei, por que não, né? Uma oportunidade a gente abraça e cresce com ela. E aí acabou dando certo. Eu estar participando do projeto EPA. E assim meio que ele caiu do céu para mim. Eu não esperava poder participar de um projeto bacana desse, assim, de maneira tão direta. E foi por conta de uma escola que eu me inscrevi de maneira bem inocente. E a segunda parte da pergunta da nossa colega, qual a importância que o projeto EPO tem para mim, é que me coloca em contato com pessoas de excelente nível, como agora eu estou aqui conversando com vocês duas, são pessoas que estão em constante procura de conhecimento, de crescimento. Então isso daí é aquele velho jargão da teoria das 5 pessoas que você mais convive, diz a média de pessoa que você é. Então é isso, pessoas maravilhosas, é claro que você vai se tornando também pessoa um pouco melhor em contato com elas. E eu sabia que trabalhando nesse projeto eu poderia continuar meu progresso. E além do mais, eu sei que estando em escola pública, esses projetos eles são joias. Eles trazem ali, assim como eu mostrei em vídeo já, é um podcast que eu fiz ali com imagem, um recurso audiovisual, o vislumbramento que os estudantes têm ouvindo sobre temas, por exemplo, de matéria escura, origem do universo, todas essas questões misteriosas que hoje chegam a eles por intermédio aos mangás, desenhos, filmes, jogos, mas eles já estão inteirados e até compreendem cientificamente esses jargões. Então, eles gostam muito. É claro que a gente está falando numa uma sala que tem 30 alunos, evidentemente não serão os 30 alunos que vão abraçar a ideia, mas ali sempre tem uns 8, uns 10 que eles ficam cobrando, eu até hoje, falando assim, professor, quando vai continuar as palestras? Sabe, eu recebo mensagem até hoje, assim, acabou? Cadê? Mas por que acabou? Sim. Sabe? Então eles gostam, mesmo sendo aos sábados, que a gente acha, você acha que um adolescente vai querer ficar assistindo palestra sábado, 2 horas da tarde? Sim, eles querem, eles gostam. Tá? A gente às vezes julga errado, imaginando que eles vão querer ficar batendo perna, vão ficar, né, virando de ponta cabeça. Não, eles gostam. Então a importância do projeto para mim reflete na importância que tem para os meus alunos, porque o valor que eu tenho como professor, ele só pode ser vislumbrado a partir do momento que eu vejo que o meu aluno está se tornando uma outra pessoa. E o projeto EPA faz isso com os alunos. Permite que eu tenha contato com professores mais renomados aí do Brasil, do mundo, coisa que eles não teriam contato, talvez, nunca em suas vidas.
Mas o projeto EPA diminui essa distância, principalmente agora com as possibilidades que a internet oferece e essa interação tudo mais, que talvez limitaria muito se fosse presencial, diminuiria muito o campo de atuação, mas isso acredito que é evidente. Mas só finalizando e reforçando a ideia, o projeto EPA é muito mais importante do que para mim, é importante para eles. Então a lógica se fecha, ela vira uma tautologia nesse sentido. E eu adorei até antes, né, Rodolfo, a gente estava conversando antes de gravar, e aí a gente estava falando, né, sobre os áudios que eles deram, com as opiniões, né, dos minicursos que a gente teve, porque é coisa assim, a gente como professor, a gente acha, muitas vezes está sendo entendido, porque está falando uma coisa, só que a gente está falando um pouquinho acima, um grau um pouquinho elevado, e a gente não se liga. E o projeto sempre tem 1 ou 2 ou 10 que falam assim, não, fala de uma maneira mais acessível. Teu linguajar ainda está muito rebuscado, a gente não está entendendo, sabe? Ou até esses feedback dos alunos, podia ser mais acessível. E aí a gente fica assim, eu sei como fazer. Ou não sei como fazer, mas aí o aluno fala, podia ser mais acessível, assim, assim, assado. Aí tu, meu Deus, o aluno me deu o caminho das pedras, eu sei por onde ir. Sim, essa questão que você está levantando, eu tive o prazer, né, de conviver lá no Rio de Janeiro com, eu chamo de mestre, não que ele seja mestre, assim, ele é muito mais do que isso, né? Ele é pós-doutor e tudo mais. É o José Lael Abdala. Ele é maravilhoso. Abdala Lael Neto, ele foi meu orientador. E eu transcendi muito como pessoa em contato a ele, porque ele tem uma expressão, ele ainda fala muito disso, ele fala que antes mesmo da gente cobrar da sociedade, a gente tem que se cobrar, porque o que nós estamos oferecendo para ela? Se a sociedade pontua de maneira, entre aspas, vamos dizer assim, medíocre, a culpa é nossa, nós estamos ali pertencente a elas e nós temos um papel de instruí-la, de disseminar informação, de oferecer o nosso melhor. Então, e ele sempre, as aulas dele sempre são assim para todo mundo. Não é uma aula só para quem... Uma aula de... Quando eu estava no doutorado, assistia curso dele de supersimetria, supergravidade. A aula era acessível, sabe? Por incrível que pareça, eu sempre percebi, se eu pegar um aluno de ensino médio, explicar para ele, ó, tá vendo esses índices aqui, ó, eles se casam, ele sobe e desce, é um joguinho, explica o joguinho, a regra do jogo para ele, e vamos embora, vamos trabalhando. Eu acho que com um pouco de dificuldade, talvez ele consegue acompanhar, sabe? E isso daí eu achava encantador. Eu achava, assim, apaixonante você ver isso, ver o nível de dificuldade que tem aquele assunto, a profundidade que representa para a sociedade científica e escrito de uma forma, com uma matriz 4x4, calculando determinante e calculando a inversa. Então, eu achava isso maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. É claro que eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para conseguir fazer isso, mas eu tento, sabe? Eu tento, no que eu posso, criar essa ponte, sabe? Porque eu acho que é prazeroso para mim também, porque pensa só, você pega um assunto complicado e você trabalha, luta para ensinar ele de uma forma mais simples. É um ganho cognitivo, é um ganho pessoal muito grande. E o legal é quando o aluno chega e diz, professor, eu entendi! Que legal, exato. Eu entendi! Ai, isso é tudo, né? Sim. E o que mais me deixa feliz em uma aula, por exemplo, esses dias eu dei uma aula sobre a origem do universo e tudo mais, uma menina ergueu a mão e falou assim, professor, tudo isso que você está falando para mim não faz o menor sentido, não tem nexo, como que o universo surgiu disso daí que você está contando? Para mim isso daí é valioso, porque é uma pessoa que está refletindo, aquilo está causando um desconforto nela, está dando um agenciamento de ideias, aquilo ela vai carregar, sabe, para fora, talvez ela não chegue numa conclusão muito bem estabelecida, mas a ideia é essa. Ali ela não está fazendo cosmologia, está no ensino médio. Mas o que eu estou fazendo eu estou despertando, eu estou provocando. Então, eu fico muito feliz também, assim como você disse, professor, eu estou entendendo, eu fico muito feliz quando o aluno fala assim, professor, ó, isso daí, ó, não cola. não tem nada a ver, sabe? Quando ele fala assim, para mim, esses daí também eu falo, ó,
Parabéns, cara. E daí o aluno até estranho, fala, não, mas eu tô falando que isso daí não tem sentido. Não, mas parabéns por tá pensando assim, sabe? É os dois lados da moeda. Que se não cola, quer dizer que ele está prestando atenção, ele está pensando, tirou ele da zona de conforto, ele vai atrás de um jeito ou de outro, né? Uma vez que eu fiz uma experiência de baixo custo, que foi o efeito fotoelétrico, é que você pega 2 folhinhas de papel alumínio, daí você corta elas assim, em formato de tirinhas, coloca dentro de uma garrafa e coloca um fio de cobre para fora, pega uma lanterna ultravioleta, e de fato, uma lanterna com espectro ultravioleta. E aí você joga essa lanterna em cima do cobre que está sobre a garrafa, e aí aquelas fitinhas de papel alumínio que você colocou dentro da garrafa, elas se distanciam um pouquinho, mas se você ficar olhando, você vê que elas estão subindo. Uma vez eu fiz essa experiência, o aluno falou assim, professor, não, tem coisa errada, tá ventando lá dentro. Mas assim, a ideia da garrafa fechada era para mostrar que não tem vento. Ele falou, não, mas tá entrando vento, é isso que está acontecendo, entendeu? Então, é isso que é legal. O aluno, ele não concebe que ali está ocorrendo a liberação de elétrons devido a, né, tudo aquilo que a gente estuda lá do efeito fotoelétrico e que aquilo vai gerar repulsão eletrostática. Então, é importante, quando o aluno falou para mim que está entrando vento, eu fico feliz, porque ele está explicando em cima do seu arcabouço intelectual. Então, ele está tentando encontrar saídas. Isso aí é importante. É verdade. Eu fiquei lembrando aqui de umas coisas. Tô falando assim, aluno, você caiu, eu lembrei dos meus alunos. Um dedo, do nada chegou uma pergunta para mim, de um aluno misturando teoria newtoniana, a teoria de Newton com a teoria de Einstein, tentando entender a geometria do espaço. Tempo, isso 10 horas da noite. Aí eu... Por WhatsApp? Foi, porque a gente tem os grupos. Aí, sim. Aqui tem um grupo, que foi o que a Patrícia deu a palestra, né, que é o grupo de astronomia. A Patrícia veio dar a palestra. Mas é interessante, porque esse aluno ele não participa do grupo. Mas por vez por outra eu falar sempre alguma coisa, ou tentar trazer alguma coisa da minha área para as minhas aulas, aí eles começam a refletir. Às vezes, quando eles veem esses assuntos desse tipo, eles vêm perguntar, sabe? Eles ficam lá, pensando. Quando eles não encontram a resposta, eles jogam uma pergunta. Isso é bem interessante. Luiz Rodolfo, encerramos aqui a nossa primeira parte. Tá? Que é um pouco sobre a parte profissional. Agora a gente vai entrar na nossa segunda etapa. Tá? Eu não sei se você quer falar alguma coisa da sua vida profissional, ou... Olha, eu só quero fechar aqui, dizer uma mensagem aí a novos estudantes que talvez almejem conquistar um sonho de fazer física ou qualquer outra ciências da natureza, ciências humanas até mesmo, áreas assim que são pouco respaldadas socialmente, sociologia, filosofia, psicologia. Eu acho o seguinte, eu acho em cima daquilo que eu já vivenciei, vocês devem sim seguir aquilo que estão almejando, mas sempre com estratégia, não ficar caindo sempre no ponto de quanto ganha um profissional tanto, de quanto ganha um profissional daquilo ou de outra coisa. É claro que ganhar, ser remunerado é importante, mas isso daí é possível. Vocês serão remunerados desde que vocês sejam excelentes profissionais, vocês vão se reinventar e vão se sentir realizados. Talvez se hoje em dia eu fosse médico, vamos dizer que é uma profissão maravilhosa, não tirando o prestígio da profissão de médico, eu seria socialmente muito mais reconhecido do que como físico. Isso daí é evidente. Só que talvez eu, Luiz Rodolfo, não teria essa paz que existe dentro de mim de ter conquistado um sonho. Por mais que eu estivesse aí, né, com toda a representação social que existe por trás de uma figura profissional. Então, a minha postura e minha colocação para vocês é: não enganem vocês mesmos, porque não vai ter como fugir depois. Duas palavras muito maravilhosas que tu botou, é a paz, né? Que eu chamo de felicidade, né? Eu sempre falo para a mãe, né? Desde que eu entrei na física, eu digo, tu não vai ter uma filha rica, mas tu vai ter uma filha feliz.
Então, eu acho que tá bom, né? Mas tu falou paz e estratégia. Estratégia é uma palavra-chave. Muito bom mesmo. Então, vamos iniciar a segunda etapa da nossa entrevista. Tá? Agora, a gente quer saber quem é o Luiz Rodolfo. Tá? Não mais o professor Luiz Rodolfo. Então, aqui a gente quer saber um pouco como foi a sua infância, de onde você é, aonde você foi criado. Então, eu queria que você falasse um pouco, certo, sobre essa sua trajetória inicial, né? Como foram os seus primeiros anos, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Você foi uma criança que deu trabalho? Você foi uma adolescente que deu trabalho? Pelo que eu vi no começo da entrevista, eu acho que você foi uma adolescente muito calma. Eu acho. Eu não sei. Tá? Então, quem vai dizer isso pra gente é você agora. Então, fala um pouquinho. Se tu gostava de ler, se gostava de jogar bola na casa dos vizinhos. A gente tem que ter em mente que tudo é uma certa constância. No que excede de um lado, falta do outro, e tudo se compensa, e todo mundo, ninguém é melhor do que ninguém. E eu estou dizendo isso no sentido para dizer que eu sempre, sim, fui uma pessoa calma por fora, mas eu sempre fui uma pessoa inquieta, para não dizer outras palavras, né? No ponto de vista mental. Sempre não consigo ficar parado, eu sempre quero ficar fazendo as coisas. Eu preciso sempre estar mexendo com a minha cabeça para tentar descobrir alguma coisa, ou é jogando xadrez, ou é tentando desmontar alguma coisa e ver o que tem dentro e arrumar alguma coisa. E voltando para minha infância, como eu havia dito já há um tempo atrás aqui na nossa conversa, eu nasci em São José, mas eu fui criado em uma cidade vizinha de São José dos Campos chamada Paraibuna. Ela fica a 30 quilômetros de São José dos Campos. E lá é uma cidade com uma pegada chão caipira, ou seja, bastante mato, terra, comida boa e com poucas preocupações com o mundo globalizado. Então, eu tive uma certa privação de contato social enquanto criança, porque eu morava lá no cume de uma montanha e não tinha vizinho. E aí eu fui uma criança solitária, porque eu brincava mais sozinho e a oportunidade que eu tinha de interagir era quando eu ia para a escola. Mas eu sempre fui uma pessoa meio estranha, que ficava no meio da estrada olhando para o mato, olhando para a neblina, sabe? Então, melancólico, aquele bucólico da literatura, sabe? Aquela escola do bucolismo lá e tudo mais, que existem as figuras que são premiadas pela natureza. Então, eu vivia rodeado de natureza e aquilo para mim era a minha brincadeira. Eu criava as minhas brincadeiras e tudo mais. E assim, eu fui capetinha até os meus, acho que foram os meus 5 anos. Aí eu era bem complicado na escola. E eu tenho vergonha disso de falar, que eu vou falar para vocês, mas eu gostava de colocar o pé na frente dos outros para o outro cair. Sabe? Quando eu tinha os meus 4, 5 anos ali no prézinho, eu desenvolvi habilidades de ver a hora que a pessoa ia correr e colocar o pé na frente, só para ela cair. E é diabólico, é triste isso, sabe? Mas não dá para pagar esse passado. E outra coisa que eu fazia também era baixar as calças do coleguinha. Não, sempre quando eu tinha alguma menininha perto, assim, eu ia lá. Então, assim, eu não sei o que acontecia comigo naquela época. Sério, talvez um dia eu invista em uma análise um pouco mais profissional para entender o que estava acontecendo comigo. Se é que eu vou conseguir entender, né? Mas daí de uma hora para outra foi um supetão. Minha mãe foi chamada à escola, aí a professora falou assim: o que está acontecendo com o Luiz Rodolfo? Ele faz todas as atividades aqui na sala, ele é um bom aluno, mas quando ele sai no pátio, ele derruba os outros, ele baixa a calça dos outros. E aí, depois daquele momento, eu senti, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti vergonha, sabe? Acho que eu entendi o conceito de vergonha. Foi com 5, 4 anos. E aí eu passei a ser uma pessoa mais fechada, sabe? Acho que aquilo foi forte para mim até, e depois eu virei bem fechadão mesmo. Tinha dificuldade até para brincar. Ou seja, 8 ou 80, né? Ou você derruba os outros, abaixa a calça dos outros, ou então você fica quieto e não conversa com ninguém. Então, eu ainda tô... Até hoje em dia eu sou um pouco assim, eu preciso aprender a dosar as coisas.
E então, enquanto criança, sim, eu já fui bastante complicado, mas sorte que foi até uma faixa etária que, entre aspas, é perdoável, né? Aí depois disso eu acho que eu consegui me tornar um aluninho um pouquinho menos perigoso para os demais colegas. Menino, muito bom. Não, tranquilo. Mas, com relação... Foi engraçado. Mas é isso mesmo. É uma fase pela qual a gente passa, né? Tipo, criança faz algumas coisas que a gente às vezes não consegue explicar, né? A gente vem Sim, sim. depois lá na frente, enquanto adolescente, adulto e tal. Tem coisas que eu fazia como criança que hoje eu não me orgulho, mas eu fazia, né? Mas eu não vou soltar minhas pérolas aqui, eu já soltei pérolas demais. Olha, eu confesso que vocês são uma das primeiras e poucas pessoas que sabem dessa história. Daqui a pouco Então, muitas pessoas vão saber. porque tem certas coisas que a gente finge que não aconteceu, né? E essa era uma delas. Tá. Com relação a hobbies, eu vi em uma das fotos que a gente pediu para você fazer, a gente pediu uma foto, né, para a gente divulgar o card da entrevista. Você mandou uma foto sua tocando violão. Sim, sim. Então já deu a entender que esse era um dos seus hobbies. Como foi que Sim, começou esse gosto? Como é que a música então, eu acho que foi o primeiro momento que eu me apaixonei pela música foi quando meu padrinho, ele me deu um brinquedinho, que ele era um brinquedinho de corda, que ele ficava próximo ao meu berço, que tocava uma musiquinha. E essa musiquinha era tão bonita, sabe? Eu fiquei, quantos anos? Acho que uns 20 anos com aquela musiquinha, aquele toquinho na cabeça, sem saber o nome daquele toquinho, tá? E era muito bonito, porque hoje eu sei que era uma música de Beethoven, o nome da música é Love Story, mas era um toquinho, no ursinho e tudo mais, e aquilo me encantava. E o meu pai, ele é da área de serviços gerais, mas ele, como profissão, é pintor, trabalha com carros e faz funilaria e tudo mais, mas ele também tem uma paixão de cantar. Então, desde criança, ele cantava para mim quando eu tava lá no berço, tava na caminha e tudo mais. Ele sempre, quando ele fazia showzinho assim, né, showzinho de praça, de cidade pequena, aquelas famosas quermesse, aí ele ia lá com violãozinho, cantava modão, aqueles famosos modão que existia aí até pouco tempo atrás. Então, aquilo para mim era maravilhoso. Eu via ele cantando e achava bonito. E aí foi então que com 10 anos eu falei assim, pai, eu quero aprender música e agora eu quero aprender música. Aí ele me inscreveu numa corporação musical que existe na minha cidade de Paraibuna, chamada Corporação São Benedito, e lá toca-se músicas como se fosse uma fanfarra, mas não tem característica de fanfarra, é uma banda marcial. E aí eu aprendi música lá, aprendi a tocar clarinete, eu aprendi teoria musical e aquilo foi maravilhoso para mim, sabe? Pegar um instrumento, conseguir tocar e tudo mais. Foi difícil conseguir o instrumento, porque era caro, e aí eu tive a sorte, olha só, mais uma revelação bombástica. Eu estava lá, meu pai tinha conversado com um cara lá na cidade, que era responsável pela parte de cultura, e ele havia prometido para o meu pai que iria arrumar um instrumento para mim. Aí teve um dia que esse cidadão decidiu se candidatar para vereador da cidade, aí ele subiu no palanque e falou para todo mundo que a minha clarinete já tinha sido paga, sabe? Que eu já tinha ganhado uma clarinete. Aí ele saiu do palco, meu pai falou assim, tá bom, agora cadê a clarinete do meu filho? Aí ele tinha me usado como veículo para se promover. Aí aconteceu que deu tudo certo. Realmente, depois ele foi e pagou o clarinete para mim, então eu ganhei um clarinete. Então foi muita sorte. E é caro, até mesmo hoje em dia, até mesmo a minha que é velhinha, se for fazer uma manutenção nela, tudo mais é carinho. E foi muito gostoso, porque clarinete tem um som bem exótico, né? Ele não é uma flauta, não é um sax, mas está num intermediário ali de som bem melancólico, bem parecido comigo. E desde os 11 aos 17 eu tocava direto, quase todos os dias. E então, quando eu fui para a faculdade, em Guaratinguetá, fica mais ou menos uns 120 quilômetros da minha cidade natal, aí eu conheci uma escola de música, que é chamada Fego Camargo, que fica em Taubaté.
Fego Camargo, para vocês terem uma noção, era o pai da Hebe Camargo. Hebe Camargo é aquela apresentadora lá, falecida. Lá. O Fego Camargo foi pai dela e ele fundou uma escola municipal de música. E aí lá eu fiz um tempo de aula de música, de canto e tudo mais. Claro que eu não terminei o curso, porque aí começou a ficar apertado de dinheiro, tempo, para mim conseguir migrar de uma cidade para outra para fazer curso de música. Mas a música para mim é maravilhoso. O violão eu aprendi a tocar sozinho, foi uma das poucas coisas que eu consegui fazer sozinho. Lá em casa tinha um violão, e aí eu tinha aquelas revistinhas, hoje em dia ninguém usa isso mais, né? A gente vai na internet e pega as músicas na internet. E tinha uma revistinha, e aquelas musiquinhas mais bobinhas mesmo, eu fui aprendendo. E é claro que hoje em dia eu ainda estou nessa fase de aprender o básico no violão, mas eu toco não para, vamos dizer, para fazer coisas difíceis ou para saber coisas difíceis, eu toco mesmo por uma questão de se sentir bem, sabe? Aquele hobby que é uma emoção ali, que você está tocando bem principiante mesmo, mas aquilo te agrada. Então, a música para mim é importante. Eu te entendo, porque eu tento do verbo não consigo. Nem aquela Lágrimas de Chuva, que eu acho que é 3 acordes, não vai, porque essa mão mexe, essa mão não mexe. Mas eu fico tentando, porque só tentar já é gostoso, dá uma paz, né? E, Rodolfo, tu tem algum animalzinho de estimação, algum gato, cachorro, papagaio? Sim, como eu havia dito, eu sou de uma cidade que é basicamente rural. Então, assim, quando eu era criança, eu tinha mais bichinhos. Eu cheguei a criar pintinho, eu cuidava de galinha, e sempre tive cachorro, bastante cachorro, assim, 2, 3 cachorros. Gato também já tive. Só que hoje em dia, por conta que eu já estou morando em outro lugar, outra cidade, né, um pouco mais urbanizada, então eu só tenho uma cachorrinha. E ela é terrível. Talvez vocês tenham ouvido aí, acho que ela ouviu falando nela, ela latiu atrás ali. E ela está um pouco restrita para lá, porque senão, se ela tivesse aqui, a minha entrevista não ia dar certo. Eu ia ficar toda hora aqui levando mordida na perna. Como é que é o nome dela? Então, o nome dela é Lucinha. Dizem que não podemos dar nome de pessoa para cachorro, né? Então, você pode chamar de Pelucinha, que é mais correto. A Lucinha só é a abreviação. Eu queria fazer 2 perguntas, tá? Uma é com relação a outro hobby que tu só mencionou no começo da entrevista, mas eu queria saber como é que surgiu. Você disse que você gosta de poesia. Sim. Eu gosto de poesia, que é a culpada disso é minha mãe, né? Porque eu lembro que eu era jovem, minha mãe ela tinha mania de ler as coisas para mim. Só que ela não lia contos e histórias propícias, assim, vamos dizer, para criança. Ela pegava histórias tristes, né, e lia para mim. Eu lembro a história que sei lá, acho que eu tinha uns 9, 8 anos. Ela leu um livro chamado Éramos 6. História de um escritor brasileiro, mas uma história tão triste, gente. Sabe? Eu sei que ela fez o que ela pôde, da melhor forma que pôde, para tentar me trazer cultura, trazer, né, um ar de literatura, mas a história era tão triste. Sabe? Eu lembro que eu chorava, lembrava dos personagens, que ia vender a casa e morria gente, e aquilo tudo me deixava curioso, sabe? Eu ficava pensando na vida daqueles personagens, eu não sabia distinguir direito se aquilo era de verdade ou não sabia se era contando uma história de que aconteceu ou se era uma invenção. E aí tinha uns recortes lá em casa também de Vinícius de Moraes, que era um livro lá que já estava mais comido por traça do que propriamente dito, mas dava para ver algumas poesias. Eu achava maravilhoso ler os poemas de Vinícius de Moraes. Ficava encantado com a forma que ele escrevia. Isso daí foi um pouco mais tarde, uns 11, 12 anos. E então foi que quando aos 14 anos eu escrevi minha primeira poesia. Foi engraçada a reação da minha mãe, porque pensa só uma pessoa simples, uma pessoa que vive ali, né? Acostumado com algum tipo de realidade ali, vendo as crianças na rua jogando bola, soltando peão, e eu sentado na rede escrevendo um texto, escrevendo uma poesia. E aí eu mostrei para minha mãe, né? 14 aninhos, feliz, olha só, mãe, que eu escrevi. Né? Aí ela leu, ela parou e falou assim: meu Deus, o meu filho está usando droga.
Ela foi chorando. Ela, ela foi chorando falar com meu pai, olha só, o Luizinho tá drogado, olha só como ele tá escrevendo as coisas. Aquilo foi tão assim, ao mesmo tempo, eu ri um pouquinho, mas aquilo foi forte, porque eu peguei aquele texto, saí correndo com aquele texto. Aí, naquela época, 2004, estava começando a ter essas redes sociais aí de Orkut e tudo mais, e aí eu tinha um coleguinha que tinha Orkut, daí eu falei para ele assim, ó, você escreve um depoimento e manda para mim essa poesia, porque eu não quero perder ela, se eu deixar em casa, minha mãe vai queimar. Minha mãe vai achar e vai queimar. E eu não quero perder esse aqui, que esse aqui não sei de onde veio, saiu mesmo, sabe? E aí ele enviou para mim por depoimento, aí depois, um tempo mais para frente, eu peguei, me enviei no meu e-mail, e aí eu encontrei um site que é chamado Recanto das Letras, é um site gratuito, que tem várias funcionalidades gratuitas, e aí lá eu brincava de escrever. É claro que a primeira que eu coloquei lá foi essa poesia, que eu já havia escrito com 14 anos, e aí eu fui escrevendo despretensiosamente lá, algumas coisas muito bonitas, que eu até hoje em dia reconheço que eram bonitas, que são bonitas, coisas assim que são banais, que simplesmente não mereciam nem estar ocupando alguns bytes lá no servidor. Só que acontece que em 2016 eu recebi um e-mail de um cara que era de uma editora, acho que era da Bahia até, se eu não me engano, falando que ele tinha se debruçado lá sobre o site, achado algumas poesias minhas, citou uma poesia e falou assim, ó, se você tiver mais assim como eu estou vendo aqui, eu quero, porque eu quero fazer um livro, não sei o que lá, e na verdade uma coletânea de vários autores, mas você entra numa coluna especial aqui que eu estou querendo, que é o seu estilo, né? Até hoje em dia eu não entendo muito bem fazer uma análise profunda de estilos, né? Mas segundo ele, eu estava num estilo lá e eu pensei, não, tudo bem. E aí foi isso. E aí ele pegou, acho que foram 4, 5 poemas que estavam lá no site e ele mesmo selecionou e montou o livro. Eu mandei para ela, tem tudo isso daqui, ó, você escolhe aí. E aí o livro acabou saindo, foi publicado e ficou por isso mesmo, sabe? Não recebi um centavo pelo livro, mas não era de se esperar também. Mas tem livro! Que lindo! Parabéns! Olha aí, tá vendo que coisa boa? Temos um escritor. Temos um escritor! Muito bom mesmo. Temos um ser bucólico. Tá. E a última pergunta é essa parte, certo? Para a gente finalizar. Porque eu vejo você falando, eu me identifiquei com algumas falas no sentido. Quando teve a entrevista, quando eu estava falando, tipo, eu falo muito dos meus pais, da minha mãe e tal. Do mesmo jeito que você fala. Mas eu queria saber, tipo, você tem irmãos? Sim, eu tenho uma irmã. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã que ela nasceu quando eu tinha 11 anos. Hoje em dia ela está com 20. E ela é uma pessoa bacana, sabe? Eu gosto muito dela, apesar de nós estarmos distantes fisicamente. E eu sempre tento auxiliar ela também na busca ali de profissões, tudo mais, que ela ainda está numa fase de descoberta de profissão. Isso. Tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa mais manual, você, por exemplo, fazer unha, fazer essas técnicas aí de unhas de fibra de vidro. Ela até investe, faz cursos nisso daí, eu acho bacana. Eu falei para ela assim, ó, você tem que estudar, não importa o quê, não é trazer você só para questões acadêmicas, não, vai estudar, Isso. vai fazer unha mesmo, mas entenda o que você está fazendo, pesquise, compreenda os materiais, desenvolva novas técnicas, assim, seja uma pessoa inteligente naquilo que você faz. Eu sempre falo isso para ela, e só que assim, ela está numa fase ainda que ela está tentando se descobrir. Ela pula de profissão em profissão e experimenta uma profissão, faz um curso aqui, um curso lá, mas no momento ela está um pouco parada por questão de pandemia, e a última profissão que ela parou foi de fazer unha, só que daí ela foi ficando um pouco preocupada por questão de contaminação, não está errada, está totalmente certa. Daí eu falei para ela, não, o nome dela é Laís, né? Eu falei assim, mas você espera um pouco, ano que vem, tomara, né, que todos aí tenhamos a segunda dose, tenhamos um controle epidemiológico melhor,
Aí você retorna aí com os cuidados necessários e toca teu barco aí. Isso. Entendo que eu tenho um irmão de 21 e a namoradinha, que não é namoradinha, eles já estão juntos há 4 anos, né? E eles também estão nessa fase de se encontrar. E a pandemia, desemprego e tudo, né? Mas a gente fala, né? Seja melhor no que tu faz, não importa o que tu vai fazer. Tenta ser o melhor. Pronto. Com certeza. É. Verdade. E só para finalizar, certo, Luiz Rodolfo? Antes de mais nada, tá? Antes de eu passar a palavra para você, passar a palavra para Patrícia, tá? Quero agradecer imensamente por você ter aceitado novamente do nosso quadro e com a sua trajetória, tá? Fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz em poder te conhecer, tá? Em saber um pouco mais quem é o professor Luiz Rodolfo e quem é o Luiz Rodolfo em si, tá? E para finalizar a nossa entrevista, você deixasse alguma mensagem para todas as pessoas, certo, que vão vir a assistir, né, essa nossa entrevista. Se você quer falar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa que eu também não perguntei, que você acha que seria interessante. Sim. Talvez essa colocação que eu vou fazer, ela complementa uma questão que talvez seja interessante, uma história que aconteceu comigo durante esse tempo aí, que eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo é um aprendizado que foi para mim e eu acho que serve para outras pessoas. Enquanto eu estava fazendo ainda meu mestrado, doutorado lá no Rio, era tudo caro para morar no Rio de Janeiro, capital. A bolsa não era um valor suficiente para suprir para você morar num lugar tranquilo, com segurança e um certo conforto. Então eu morava atrás de um sofá, dormia atrás de um sofá. Tá? Então eu chegava lá umas 8 da noite, 8 horas da manhã estava saindo. E lá onde eu morava não podia tomar banho, porque o cara que alugava para mim lá era uma pessoa um pouco estranha, que para tomar banho pagava muito mais e o valor não compensava. E aí, o que eu pensei? Pensei, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aula de natação, porque aí no final eu aproveito a ducha, eu tomo um banho normal, e ainda assim, ao invés de pagar para tomar só banho, eu vou lá e aprendo a fazer natação e pratico um esporte. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes as dificuldades aparecem na vida da gente, e às vezes a gente acha que não tem saída, mas ela é trampolim, ela permite que você enxergue aquilo como algo positivo e te traga um certo benefício. Eu acredito nisso, a dualidade, né? Toda aquela questão onda-partícula. Então, por detrás é uma situação bastante, vamos dizer, peculiar ali, difícil, sensível. Você pode tirar um proveito. E a minha mensagem é essa, que quando você encontrar uma situação difícil e achar que é o fim, né? Dá uma pensada, dá uma olhada ao redor, veja aonde que aquilo está mostrando para você. Diz a segunda lei da termodinâmica, né? Então, que os fenômenos são irreversíveis e tudo mais, existe uma flecha do tempo apontando a direção para os eventos. Então, observe a transcorrer dos fatos, a evolução do seu sistema dinâmico que é a sua vida, e veja quais são as saídas que você tem, porque sempre temos saída. E a minha vida foi muito difícil para conseguir fazer mestrado, fazer doutorado, fazer graduação no sentido financeiro e familiar e tudo mais. Passei por várias dificuldades emocionais, até porque quando você começa a estudar muito, sua questão socioemocional também fica comprometida e aí você precisa de amparo. Então, assim, cuide-se de você, faça seu melhor, mas também não se puna se você por acaso foi reprovado, se você não passou no vestibular já de primeira, ou não conseguiu vaga com o orientador que você queria. Observe, que nem eu disse, veja o lado bom das coisas e vá nessa direção. Porque as portas que se abrem, você entra e vai indo e vai abrindo outras. Por exemplo, eu imaginei que em algum momento eu estaria dando aula em faculdade e tudo mais. Não aconteceu ainda. Mas eu estou dando aula no ensino médio e eu estou feliz. Dizer, mas você agora amarrou o burro? Não é questão de amarrar o burro. A questão é que hoje eu estou feliz e que é claro que se aparecer uma oportunidade paralela para dar aula na faculdade, eu vou feliz também.
Mas as coisas vão acontecendo e você vai vivendo um dia atrás do outro. Se esperar tudo ficar perfeito para você começar a fazer as coisas, não vai dar certo, porque a gente nunca vai estar no nível que a gente gostaria, ou até mesmo no nível que deveria, mas você tem que aproveitar, maximizar, né? Você tem que encontrar o máximo ali do seu potencial e a partir disso que as coisas vão acontecer. E a vida é isso, é feminilidade, né? O universo aí tem bilhões de anos e a nossa escala é ínfima. Então, se a gente vacilar, é só história que os outros vão contar de você e olha lá. Ai, que lindo, nosso professor poeta. Muito obrigada, amei a nossa entrevista. E esse final aí, tu fechou com chave de ouro. Muito obrigada, Luiz Rodolfo. Satisfação é toda minha, agradeço toda a equipe, aos colegas, amigos aí do Projeto EPA, a colaboração, evidentemente, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e todo o público brasileiro, o público internacional, que em algum momento possa estar tendo acesso a essa entrevista. E é a minha gratidão verdadeira a todos vocês.